Você sofre com crise de ansiedade? Você às vezes tá aí andando bem na sua vida, seguindo no seu dia a dia e de repente, crise de ansiedade. Talvez isso mude o seu comportamento. Isso te deixe triste, afetado, com uma tensão física, emocional. Talvez isso faça com que você brigue com pessoas, que isso faça com que você perca seus sonos, perca seu apetite ou ainda coma demais. Bom, eu vou te dar aqui 3 dicas de constelação familiar que você vai poder usar no seu dia a dia. A primeira delas tem a ver com pertencimento. Lembra do pertencimento? Tudo deve ser incluído. Então, a partir de hoje, você vai incluir aí o quê? Todas as sensações físicas que acontecem com você durante uma crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente faz um bololô, a gente junta tudo e chama isso de ansiedade. O que é ansiedade? Ânsia de. Uma ânsia de fazer algo, uma ânsia de resolver algo, uma ânsia de querer que algo seja da forma que a gente quer. E tudo isso munido ali de vários conjuntos de situações que a gente não para perceber e esmiuçar. Então comece a perceber o seu corpo. Por quê? O que é ansiedade para você, para outra pessoa pode ser algo completamente diferente. De repente, você sente uma pressão no peito, as suas pernas ficam agitadas, você sua frio, você fica com os dentes trincados. Outra pessoa, de repente, ela começa a querer andar, ela começa a roer as unhas, ela sente uma dor de cabeça. Então eu preciso que você comece a enumerar quais são as sensações físicas que acontecem imediatamente quando você se intitula com ansiedade, ok? Então pega um papelzinho, uma caneta, anota para que você comece a ter consciência de como o seu corpo muda durante uma crise dessas. No número 2, você vai incluir também os seus sentimentos, as suas emoções. Além dessa ansiedade, tem algo mais, como uma preocupação? Um medo? Talvez um medo inconsciente? Uma pressa? Querer algo resolvido? Um nervosismo? O que está por trás? Muitas pessoas relatam que junto com a ansiedade vem um medo de fracasso. Outras pessoas relatam que vem uma tristeza profunda que elas não sabem de onde vem. Tem ainda casos de pessoas que se sentem eufóricas. Então você precisa entender qual é o seu caso, o que acontece com você quando você se diz ansioso. E a terceira e última dica, essa tem a ver com a ordem que tudo acontece. Talvez essa seja um pouco mais difícil, mas lembra, a sua crise de ansiedade, ela teve um início. E talvez tenha sido numa conversa simples. E essa conversa tenha desencadeado vários pensamentos, várias ideias, várias propostas, possibilidades, ou até mesmo eu não consegui falar o que eu queria. E aí eu vou colocando pensamentos sobre e de repente eu junto as minhas emoções físicas, as minhas sensações, os meus sentimentos, tudo isso que acontece comigo ali naquele bolo e esqueço qual foi a origem. Por isso você precisa sempre ver, antes de uma crise dessas, o que aconteceu exatamente antes. Com o que você estava falando? Sobre o que você estava conversando? Foi no trabalho? Foi na sua casa? Foi com o porteiro? Foi uma carta que você recebeu? Um e-mail que você leu e não gostou? Verifica onde tudo começou, porque lá é a chave. Toda vez que acontece algo desse tipo, talvez você vire uma chave que ligue aí o seu motorzinho das suas sensações, das suas emoções, e aí quando você vê, ansioso, ansiosa, já fazendo tudo aquilo que você gostaria de não fazer, ou se sentindo numa pressão, de uma forma que você não está feliz, não fica satisfeito e calmo aí na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu peço a você que olhe esses 3 pontos, lembrando, verificar o que acontece com o seu corpo, onde muda. 2, quais as emoções, sentimentos que vêm juntos. 3, o que você estava fazendo lá no início, onde tudo começou. Às vezes, onde a ansiedade começou, já teve um início numa conversa, num bate-papo, num e-mail, numa mensagem que você recebeu, às vezes até numa mensagem que você mandou e alguém não leu. Então, você precisa verificar qual foi a ordem do que aconteceu para que você consiga se autoconhecer e a partir daí desenvolver a sua própria estratégia de
como lidar com isso. Então, da próxima vez, quando acontecer uma situação dessa, de repente de eu mandar uma mensagem e alguém não me responder, ou eu mandar uma mensagem e alguém responder algo que eu não quero, então de repente eu já sei que se eu entrar naquele meu jogo de pensamentos, naquele meu jogo de palavras, naquele meu jogo interno, isso vai me levar a outra crise de ansiedade e eu não preciso disso. Então, com esses 3 pontos, você vai conseguir observar o que acontece na sua vida. Eu sou Fátima Silva, professora de constelação familiar da Escola Constela Amor, e é sempre um prazer compartilhar com você todos os conhecimentos maravilhosos dessa abordagem. Muito obrigada!